Olá, meu amigo, minha amiga. Eu quero falar de um tema muito importante hoje, nesse vídeo. É o segredo da prosperidade, a qual, a partir de hoje, não vai ser mais segredo, porque a Bíblia, ela nos dá algumas evidências de como ser próspero. Nós vemos alguns homens na Bíblia, a qual eram prósperos, como Abraão, como Jó, como Davi, a qual era rei sobre Israel. Hoje eu quero compartilhar um texto, a qual se encontra no livro de Jó, no seu capítulo 1, a partir do verso de número 5, que diz assim a palavra do Senhor. Sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e o santificava. E se levantava de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, ou seja, dos seus filhos. Porque dizia Jó, porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração? Assim o fazia Jó continuamente, ou seja, Jó oferecia sacrifícios continuamente para a vida dos seus filhos. E ele oferecia holocaustos a Deus, sacrifícios de adoração ao Senhor. Fato este que, quando nós lemos aqui no versículo de número 10, a palavra do Senhor vai dizer assim, no verso de número 10, porventura não o cercastes tu de bens a ele e a sua casa e a tudo quanto ele tem? A obra de suas mãos abençoastes, e o seu gado está aumentando na terra. Ou seja, Jó ele oferecia os sacrifícios a Deus, ele oferecia holocaustos a Deus, sacrifícios de louvor, de adoração, com todo o seu coração, sacrifício sincero a Deus. Então nós vemos que o adversário, quando teve aquela reunião no céu, ele apareceu dentre os filhos dos homens, no céu, naquela reunião, dentre os anjos, e ele falou para Deus, por acaso tu não cercaste ele e toda a sua riqueza e todo o seu gado? Então nós vemos aqui que alguns homens da Bíblia, eles ofereciam sacrifícios a Deus. Eu quero lhe perguntar hoje para você, qual sacrifício você tem oferecido a Deus? Então este é um dos maiores segredos para ser próspero na terra, é oferecer sacrifícios de adoração ao Senhor Jesus. Nós vemos que o próprio Abraão, ele oferecia sacrifícios continuamente também a Deus. Aleluia! Deus, nos tempos passados, as pessoas ofereciam holocaustos a Deus e o fogo do Senhor descia e consumia o holocausto. Então hoje não é mais necessário isso. O nosso sacrifício de louvor e adoração a Deus é a oração, é o jejum, é a entrega, é a adoração ao Senhor no templo, é nós fazer o bem ao nosso próximo, é nós fazer algo para Jesus. Então, através deste canal, através desse vídeo, eu venho lhe convidar você a fazer algo para Deus. Eu não sei se é um canal para falar de Jesus, para falar das coisas que Deus tem feito na sua vida, ou um canal para trazer algum versículo bíblico, trazer mensagens, coisas que podem agregar para a vida do próximo. Eu te convido você a fazer uma campanha de oração de manhã, fazer um jejum. Você pode se abster de pão, você pode se abster de algum alimento ou somente de água. Muitas das vezes eu estou fazendo jejum, eu venho me abster de água, eu venho me abster de um certo alimento que eu gosto, e isso é um sacrifício de adoração a Deus. Então nós vemos quando Abraão ia oferecer o seu único filho Isaque como sacrifício de adoração, mas Deus proveu o cordeiro, aleluia. Deus ele já proveu o cordeiro, e este cordeiro é Jesus, a qual morreu na cruz por nós. Então, em Cristo, a palavra do Senhor que nós diz que nós somos mais que vencedores. Então nós temos essa confiança para com Deus, que tudo quanto pedimos ao Senhor, tudo quanto nós oferecemos a Deus, a palavra do Senhor vai dizer que as orações dos santos, elas sobem como um cheiro suave às narinas de Deus. Então Deus ouve a sua oração. A palavra do Senhor diz também que a oração do justo, ela tem muito em seus efeitos. Então dê o seu sacrifício de louvor a Deus. Entrega as suas orações a Deus, os teus planos, os teus projetos a Deus. Então, um segredo da prosperidade é você consagrar tudo ao Senhor. Consagre o seu lar ao Senhor, consagre o seu alimento a Deus, agradeça em oração a Deus pelo seu alimento, pela sua família, pela vida do seu esposo, pela vida da sua esposa. Consagre a Deus o teu trabalho, consagre a Deus o suor do teu trabalho. Comece agradecendo a Deus todas as manhãs, quando você ia ao seu trabalho,
Um segredo da prosperidade é você trabalhar bastante também. Nós temos que trabalhar, buscar o que é melhor, aleluia, na terra também. Não é problema ser rico, só não pode ser avarento, guardar no coração essas coisas. Eu não estou aqui pregando um evangelho de prosperidade, mas a palavra do Senhor, ela nos dá alguma instrução para ser próspero na terra. Nós vemos Davi, homem segundo o coração de Deus, a qual Deus abençoou ele muitíssimo. E a intenção de Davi não estava nas riquezas, estava em Deus. O coração de Davi estava em Deus. A palavra do Senhor vai dizer para nós buscar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Exaltado é o nome de Jesus Cristo. Nós vemos que Davi, quando ele errou, quando ele transgrediu contra Deus, matou aquele homem e tomou a sua mulher para si, nós vemos que Davi ele se arrependeu, que ele rasgava suas vestes e ele pediu perdão a Deus. Um segredo para a prosperidade é você sempre estar na dependência de Deus, você sempre pedir perdão a Deus pelos seus pecados, louvar o Senhor Jesus, pedir misericórdia. A palavra do Senhor diz que as misericórdias de Deus, ela se renova a cada manhã. Então Davi, quando ele transgredia, ele se rasgava diante de Deus, ele pedia perdão, ele chorava. Então esse é um dos segredos da prosperidade, é você estar na dependência de Deus, com os olhos fitos em Deus, não nas coisas. Porque as demais coisas, quando você busca o reino e a justiça, elas vão sendo acrescentadas. Então, oferecer sacrifício de louvor a Deus, entregar os seus planos a Deus, ser confiante em Cristo, aleluia, sempre adorando o Senhor. A palavra do Senhor diz para nós amar o nosso Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento e o nosso próximo como a nós mesmos. Então este é um segredo também, amar a Deus e amar o próximo. E também honrar pai e mãe. A palavra do Senhor diz que aquele que honra pai e mãe não precisará correr atrás de bênção, mas as bênçãos do Senhor o alcançarão. Oh glória! E quem honra pai e mãe vai colher o melhor desta terra. E nós vemos Davi, voltando para a história de Davi, nós vemos um homem que tinha a coroa, tinha as suas vestes reais, tinha o castelo, tinha o palácio, mas ele não estava pensando nisso. Quando ele transgrediu contra Deus, ele falou assim: Senhor, não retire de mim o teu Espírito Santo, ó Deus, nem me lances fora da tua presença. A presença de Deus, ela é primazia para a prosperidade, para você crescer, aleluia, na graça, no conhecimento, na sabedoria que vem de Deus, aleluia. Ainda que nós falássemos a língua dos anjos, ainda que nós tivéssemos todos os dons, todas as riquezas, e não tivéssemos amor, nada nós seríamos. Então ter amor no coração, ter amor a Deus, ao próximo também, é um segredo da prosperidade. Então nós vemos Davi, homem segundo o coração de Deus, que quando errou, ele reconheceu que Deus é a primazia, que a presença de Deus é o melhor que nós temos. Então eu espero, meu amigo, minha amiga, que esta mensagem tenha falado com você. Peço que você venha dar o seu like, se inscrever neste canal, para que o nome de Jesus venha a ser glorificado. Deus abençoe a vida de cada um.